Constituição brasileira completa 30 anos. Em 1988, e pela primeira vez na história do país, era promulgada uma Carta Constitucional redigida com participação popular e batizada de Constituição Cidadã, uma referência à ênfase aos direitos e garantias individuais contemplados de forma inédita. 3 décadas depois, vivemos um momento de tensão e crise política no país. E mais do que nunca, vale a pena refletir qual é a comemoração possível no aniversário da Constituição Cidadã. É importante lembrar que a TV Assembleia escolheu a Constituição e os preceitos que ela preconiza como ponto de partida e norte para a cobertura das eleições de 2018. O nosso convidado é o advogado e professor de Direito Constitucional da PUC Minas, José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior. Muito bem-vindo. Obrigado. Professor José Alfredo, antes da gente começar um balanço, não é, chegar nesse balanço, eu queria que você contextualizasse um pouco o que foi, ou como foi, né, aquele momento da construção da Constituição. Como é que foi aquele processo para que a gente possa entender o desdobrar, que nós vamos explorar um pouco aqui, a construção da Constituição de 88. O contexto de elaboração da Constituição, o contexto mais amplo é um contexto ibero-americano, porque Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, nas décadas de 70 e 80, estavam vivendo o final de um período autoritário e o esforço de transição para a democracia. Então, há muito diálogo entre esses países ibero-americanos e muita troca de experiência, e o Brasil pôde se inspirar muito na Constituição espanhola e na Constituição portuguesa para buscar esse caminho de transição da autocracia para a democracia. E nesse a Constituição desses dois países são de final da década de 70. A de Portugal é de 76 e Espanha de 78. Né? No caso brasileiro, nós tivemos, em virtude muito da mobilização popular que aconteceu em 1985, quando se postulava eleições diretas para presidente, a frustração com a não realização de eleições diretas para presidente acabou sendo direcionada para a Constituinte. Não conseguimos eleger o presidente diretamente, mas vamos elaborar uma Constituição que vai resgatar essa prerrogativa do povo brasileiro. Né? Pois é, um nível de participação, segundo dados que eu tenho, de 12 milhões, 122 emendas parlamentares, 12 milhões, né, de pessoas que assinaram essas emendas, que participaram diretamente. Isso numa época que não tinha internet. Isso tem a ver também com o fato de ter saído de uma ditadura de forma muito recente. Né? Sem dúvida. Você tinha muitos pleitos que estavam sendo reprimidos e que tiveram espaço durante a Constituinte, e ao mesmo tempo, pela primeira vez, a oportunidade de vários setores que nunca tiveram espaço no âmbito do Congresso Nacional de se manifestar exatamente no momento mais importante, que é o da elaboração da Constituição. Então a Constituição, inclusive, houve um debate no início da Constituinte, se a Constituição deveria ser sintética, se a Constituição deveria ser analítica. Sintética é uma Constituição mais singela, menor, analítica, uma Constituição mais complexa, mais ampla, mas com a intensidade da participação popular, era impossível que o texto não fosse um texto tão amplo como acabou sendo. Um texto que contempla vários setores da sociedade, um texto bastante ambicioso, né? Mas, por outro lado, é apenas um texto. Né? A Constituição, ela por si não transforma a realidade. Ela consegue promover transformações progressivas no universo do direito, mas a sociedade no seu conjunto precisa muito mais do que uma Constituição para se transformar. Então, eu acredito que a abertura com que a Constituição foi elaborada foi fundamental para oferecer, digamos, um roteiro, né? Um roteiro de transformação. Até porque muita coisa tinha que ser
regulamentada. Sem dúvida. Né? Aí vinha a legislação infraconstitucional, que muita coisa ainda não aconteceu até hoje. Uma Constituição tão ampla, né, ela acaba precisando de regulamentações posteriores à promulgação do texto. É inerente a um texto amplo. Algumas normas já foram editadas para regulamentar dispositivos constitucionais, mas até hoje várias não foram editadas. Até hoje, 30 anos depois, né, tem dispositivos que não foram regulamentados. Falando ainda da história, né, do que vale a pena assim, a gente destacar em termos de embates, porque foram 2 anos de trabalho. Não é? Tinham subcomissões, comissões, depois uma comissão final, não é, que ia dar fazer um trabalho final do texto. Foram 2 anos de muito trabalho, envolvendo muita gente, muitos setores. Como é que embates você destacaria? O que foi mais contundente ou mais significativo e que rendeu mais, digamos, frutos, não é, enfim, para o país? Muitos temas. Por exemplo, o papel das Forças Armadas foi um tema muito controvertido, né, ao longo da Constituinte. Aqueles que queriam um papel mais restrito, aqueles que queriam um papel mais amplo, e acabou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve um papel central para encontrar um caminho intermediário entre os dois grupos que se confrontavam. E o outro tema que talvez tenha sido o momento mais candente da Constituinte, que foi o sistema de governo e o mandato presidencial. Porque a Constituinte, ela começa a ser redigida em janeiro de 87, imbuída do objetivo de redemocratizar, no sentido de restringir o papel do Executivo e recuperar o papel do Legislativo. Era uma das noções centrais da Constituinte. Isso numa oposição aos anos de ditadura. Exatamente, onde houve uma hipertrofia do poder executivo e uma subjugação do poder legislativo. Então essa modificação na relação horizontal de poderes era um tema crucial na Constituinte. Do início dos trabalhos até abril de 88, nós estávamos elaborando uma Constituição parlamentarista e o objetivo era exatamente, com o parlamentarismo, fortalecer o poder legislativo e diminuir o poder do poder executivo, que seria diluído entre um presidente, seria uma república parlamentarista, entre o presidente e um primeiro-ministro que seria escolhido pelo parlamento. Então havia uma maioria, né, até abril, que aprovava o sistema parlamentarista. Ocorre que essa maioria não representava a totalidade de constituintes. Muitos constituintes, digamos algo em torno de 80, 90, não tinham uma presença regular na Constituinte. Iam esporadicamente na Constituinte. Então, digamos que numa maioria de 470, 480, eu tinha uma maioria parlamentarista. Né? O que acontece... Só para esclarecer esses números, a Constituinte era formada por 594 parlamentares. Né? Eram 82, eu não entendi muito bem por que eram 82, mas 82 senadores, sendo que a casa tem 81. Não, isso é um número aproximado, né? E o restante eram os deputados. Né? Porque isso é um número aproximado, né? Porque aqueles que estavam presentes todos os dias, né? Acompanhando de perto os trabalhos constituintes, e aqueles que tiveram uma presença mais esporádica. E o que acontece? Havia os que estavam sempre presentes, estavam aprovando o sistema parlamentarista, uma república parlamentarista. O presidente da República era José Sarney. E José Sarney perderia boa parte da sua autoridade, né, se fosse aprovado o sistema parlamentarista. Então ele atuou muito fortemente para que o sistema parlamentarista fosse derrubado. Então, inclusive, aqueles constituintes que não tinham tanta assiduidade no momento da decisão sobre o sistema de governo estiveram presentes, né, e foi possível essa virada do sistema parlamentarista para o sistema presidencialista. E a discussão também sobre o mandato presidencial, né? Que havia ali três possibilidades, 4, 5 ou 6 anos. Né? E a proposta de 4, também com uma atuação muito intensa do então presidente José Sarney,
o mandato foi estabelecido em 5 anos. Né? Falou-se muito na ocasião que ficou disso aí uma herança meio esquizofrênica, que nós temos muito da Constituição parlamentarista com um governo organizado, não é? E presidencialista, de forma presidencialista. Isso nos trouxe consequências? Mudou o sistema de governo, mas muito do que era pensado para o parlamentarismo ficou. Por exemplo, medidas provisórias que eram pensadas para um sistema parlamentarista permaneceu na Constituição. O pluripartidarismo, né, que também era pensado com inspiração na Constituição da Itália, acabou permanecendo na Constituição. E isso gerou o que hoje muitos chamam de presidencialismo de coalizão. Né? Quer dizer, o presidente, apesar de ser eleito para um mandato de 4 anos, na época era de 5, agora é de 4, apesar disso, ele precisa fazer coalizões no Congresso Nacional, assim como um primeiro-ministro precisa de fazer coalizões na Itália, porque senão ele não consegue governar. Você está querendo dizer que a Constituição de 88 nos obriga ao presidencialismo de coalizão? Nós não temos saída? Bom, por causa dessa, né? Eu acho que ela potencializa o presidencialismo de coalizão. Mais uma vez, é difícil dizer que a Constituição determina por si a realidade. Ela não determina a realidade por si, né? Mas ela potencializa um determinado curso para a realidade. Eu acho que a nossa Constituição ela potencializa um presidencialismo de coalizão por esses traços parlamentaristas que ficaram ainda presentes. Personagens de destaque? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, né? Inegável. Ele é o grande personagem. Ele é a grande liderança para que a Constituinte acontecesse e para que a Constituinte fosse viável. Uma capacidade de atenuar conflitos, um grande mediador, uma experiência parlamentar extraordinária, né? Então ele conseguiu conduzir os trabalhos com muitos embates bastante graves e ele foi capaz de conseguir, de viabilizar o trabalho e principalmente uma Constituição que no seu texto tem muita qualidade, né? O texto da Constituição brasileira é um ótimo texto, mas mais uma vez o texto sozinho ele não transforma a realidade institucional brasileira, é preciso vivência constitucional, é preciso interpretação, é preciso dar vitalidade à Constituição depois que ela é promulgada. Pensando, olhando para trás, e nesses 3 anos, nesses 30 anos, o que nós podemos dizer que nós avançamos ou deixamos de avançar? Pegando do seu ponto de vista os pontos mais significativos da Constituição de 88, determinantes, né, para a vida do país e que ficou pelo caminho ou que eventualmente nós simplesmente retrocedemos. Ou que fizemos conquistas, né? Vamos tentar pensar no avanços e perdas. Bem ou mal, tivemos 2 impeachments com a mesma Constituição, né? O segundo, o impeachment da presidente Dilma, é muito controvertido, né? Mas o texto da Constituição não foi, pelo menos até aqui, não há nenhuma iniciativa consistente em substituí-lo. Então, bem ou mal, algumas crises institucionais foram superadas tendo por referência esse texto. Isso é um dado relevante. Um outro dado relevante. Nós temos um elenco muito rico de direitos fundamentais. E esse elenco de direitos fundamentais, ainda que eu possa identificar momentos em que eles são usufruídos de maneira mais intensa, mais livre, e momentos em que há algumas dúvidas sobre o efetivo respeito a esses direitos fundamentais, os direitos fundamentais asseguram uma certa liberdade de associação, de manifestação do pensamento. Isso permite que a democracia brasileira, ainda que esses avanços sejam irregulares, permite que a democracia avance em alguns pontos. Agora, na minha opinião, há um problema na Constituição que vem do texto, apesar de eu ter elogiado o texto, e é um bom texto. Na minha opinião, permaneceu um problema que compromete a extensão
seja no exercício dos direitos fundamentais, seja na consolidação da democracia, que é uma federação muito centralizada. A União no Brasil tem poderes em excesso. Alguns temas, como temas controvertidos, como união homoafetiva, como aborto de fetos anencéfalos, esses temas tiveram que ser resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, em países como os Estados Unidos, que tem uma federação mais sólida, esses temas foram inicialmente resolvidos no âmbito dos estados, e quando essa matéria chegou na Suprema Corte, ela já era um tema maduro para a Suprema Corte definir. Os estados, o cidadão está muito mais próximo dos legislativos estaduais do que do Congresso Nacional, né? E os legislativos estaduais têm uma competência legislativa muito pequena, muito pequena. E isso faz com que a atuação dos legislativos estaduais seja um pouco periférica. E o Congresso Nacional, no que diz respeito à legislação, esteja sempre no centro. Isso, na minha opinião, é um problema que a Constituição brasileira trouxe e que nós ainda estamos assim muito aquém, o debate está muito aquém do que é necessário para rever a federação e seus reflexos na democracia. Baracho, queria voltar naquela referência que você fez ao impeachment. O impeachment como um mecanismo, não é, de solução para impasses com o executivo que está previsto, né, constitucional, em que pese está previsto na Constituição. Nós tivemos, desde 89, nós tivemos 4 presidentes, 2 que foram afastados, que sofreram impeachment. O que isso nos diz, né, da nossa estabilidade e da nossa referência nos ritos e nas normas constitucionais? Bom, nós não estamos sozinhos, né? Salvo engano, na América Latina, nas 3 últimas décadas ocorreram 27 impeachments, né, na América Latina. Ou seja, não estamos sozinhos. Existe um problema de estabilidade institucional na América Latina que uma Constituição sozinha não resolve. É preciso que ela tenha vitalidade para ela conseguir resolver essas questões. O impeachment é um instituto importante e que é, inclusive, um dos institutos que justificam a república nos Estados Unidos, né? O impeachment ele é explicado, olha, o presidente não é um rei e por isso ele pode ser destituído, né? Mesmo durante o seu mandato. Então é um instituto fundamental. Com relação ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor, houve, com exceção evidentemente dos aliados dele, de maneira geral, os juristas entenderam que aquele impeachment foi um impeachment que observou, né, o que era estabelecido pela Constituição. Algumas divergências, mas divergências menos intensas. Agora, né, no impeachment da presidente Dilma, houve uma divisão, né, uma divisão dos juristas brasileiros, né, no sentido de que, de alguma forma, né, estava correto o procedimento e outros dizendo que não. O fato é que, das duas experiências, uma questão ficou muito clara. O Instituto Impeachment se tornou no Brasil um instituto preponderantemente político. Apesar do Supremo Tribunal Federal dizer que é híbrido, é jurídico e é político, nos 2 casos o Supremo disse a decisão do Congresso é soberana. E foi o que aconteceu. O que isso significa, assim, de repercussão para a vida do país, para a estabilidade? Porque fato é que há 4 anos nós vivemos uma crise política, não é? Que não conseguimos sair dela. Nós estamos no ano eleitoral e nós continuamos nos arrastando nessa crise política e também institucional. Junto com isso, eu queria que você respondesse, porque nosso tempo está acabando, como é que você vê os guardiões da Constituição, que são lá os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o papel que eles têm? Uhum. Bem, o Supremo Tribunal Federal, exatamente por essa questão, por esse desenho federativo muito concentrado na União, o Supremo Tribunal Federal acaba tendo que resolver em primeira mão alguns temas que estão ainda imaturos, né? A Suprema Corte, por exemplo,
ela decidiu sobre a questão da união homoafetiva, né? 30 anos depois que a questão foi colocada em debate nos estados, legislativos estaduais decidindo a matéria. Então a matéria, quando chegou na Suprema Corte, já tinha muito amadurecimento. O nosso desenho federativo coloca o Supremo Tribunal na linha de frente. E isso não é fácil. Agora, existe uma preocupação com o que alguns afirmam ser um ativismo do Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal Federal decidindo temas que deveriam ser decididos pelo Congresso Nacional, né? Então, por exemplo, eu acho que o tema cláusula de barreira, por exemplo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela inconstitucionalidade da cláusula de barreira, em 2006, ele de fato interferiu em um tema que deveria ser da alçada do Congresso Nacional, e aí isso se chama ativismo judicial. Agora, outros temas, né? Os dois que eu mencionei, união homoafetiva, aborto no caso de fetos ou bebês anencéfalos, esses temas, o debate no Congresso Nacional era um debate muito incipiente. E aí, eu faço uma comparação com o período da Suprema Corte Americana, que é o período de 54 a 69, que é o período em que a Suprema Corte foi presidida por Earl Warren, que é um período que sofre muitas acusações de ativismo. Agora, nesse período de ativismo, o que a Suprema Corte Americana decidiu? O fim da segregação racial. Decidiu, pela primeira vez, o direito das mulheres a planejar a procriação, a reprodução. Decidiu pela primeira vez sobre os distritos eleitorais e distorções que enfraqueciam as comunidades mais pobres ou comunidades de negros. Então muitas pessoas dizem o seguinte: esse período em que a Suprema Corte Americana é acusada de ativismo é um período em que, na verdade, ela, diante da incapacidade do Congresso americano de solucionar determinadas questões, a Suprema Corte ofereceu uma solução, né? E caminha normalmente em favor das minorias, seria isso? Isso. Tem uma tendência nesse sentido? Na Suprema Corte Americana. Então, assim, eu acho que a Constituição ela precisa de vitalidade, e essa vitalidade vem muito da interpretação, e o principal intérprete é o Supremo, né? Apesar de algumas vezes, acho que ele vai num espaço que deveria ser decidido pelo Congresso, em outros o Congresso, de fato, não ofereceu uma solução adequada. Nosso tempo acabou e eu não repeti para você a pergunta que eu fiz na abertura, mas eu quero num minutinho só que você responda se diante dessa crise que nós vivemos, é possível a gente comemorar esse aniversário de 30 anos. Eu acho que sim, porque... Com tudo que aconteceu e muitas vezes com a Constituição em xeque. Eu acho que sim, porque nós tivemos a Constituição de 1824, que durou 60 e poucos anos, né? Depois nós tivemos a segunda Constituição mais longeva do Brasil, é de 1891, que perdurou por 39 anos. Essa Constituição já está fazendo 30. Ter esse documento já completando 30 anos é um dado importante, é um guia. Ele não vai fazer nada sozinho, né? Nós temos que dar vitalidade a ele. E acho que o nosso desafio é esse: comemorar sim apenas como guia e assumir o compromisso de dar vitalidade a esse texto. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença no Mundo Político. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com o professor e advogado José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior. Ele é professor de Direito Constitucional da PUC Minas, doutor em Direito Constitucional, e nós conversamos aqui sobre os 30 anos da Constituição, em que contexto ela foi criada, como é que a Constituição serviu ao país ou deixou de servir na medida que muita coisa não foi implementada, e como é que ele vê a Constituição nesse momento que nós vivemos uma crise política e institucional no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Esse programa, lembrando que esse programa ele é parte da nossa cobertura, porque o tema dos 30 anos da Constituição serve de norte para a nossa cobertura das eleições em 2018. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.